Então, primeiramente, boa noite, caros cursistas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas também, né? Porque daqui a pouco temos as mulheres que também entram em nosso encontro. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aí à nossa jornada 3, reunião 3, tema de sociologia. E sempre, como eu faço desde o início da reunião, agradecer pela presença de vocês aí que estão aí participando do encontro. E que bom tê-los aqui. Tá certo? Boa noite, professora Ana. Seja bem-vinda, professora Boa Ana. noite, obrigada. E hoje nós vamos para a reunião de número 3, que é ações de engajamento do estudante para o SAEB. Deixa eu colocar na apresentação aqui, moda inteiramente. Vai ficar mais visível para vocês. Boa noite, professora Fabiana. Seja bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Então, hoje a gente vai ver, pessoal, a reunião de número 3, tá? Então, nessa reunião de número 3, a gente vai estar vendo ali ações de engajamento do estudante para o SAEB. Então, as 3 primeiras reuniões dos formadores dessa jornada 3, elas vão pautar bastante questões que envolvem todo o contexto, né, das disciplinas. A partir do nosso quarto encontro, aí a gente vai focar principalmente na sociologia. Então, por enquanto, até o terceiro encontro aqui nosso, são conteúdos muito próximos das disciplinas com as outras. Então, a gente vai estar vendo aí um pouquinho de novo aí sobre o termo engajamento e sobre o SAEB, que já está chegando, né? Daqui a uns dias nós temos a prova aí do SAEB. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o SAEB mais focado no engajamento, mas, lógico, pensando na nossa disciplina, sociologia, como a gente pode trabalhar esse contexto aí na disciplina de sociologia, tá certo? Então, a gente vai dando uma retomada. E, sem dúvida, aqui também a gente tem a abertura para a liberdade de expressão de vocês, né? O posicionamento crítico, né? A abertura de ideias, como vocês se verem na escola de vocês, como está a realidade da escola de vocês. Então, aqui também, sem dúvida, é importante o posicionamento de cada um. Então, eu sempre falo assim nos encontros, todo mundo é bem-vindo a dar o seu posicionamento, e nós somos um grupo de sociologia, sem dúvida, a visão crítica tem que existir. Então, isso é muito importante. Boa noite, professor Chan, seja bem-vindo. Oi, boa noite. Boa noite, muito frio aí pela capital, Curitiba, professor Chan. 11 graus, com chuva. É, né? Capital é frio. E semana Pois é, aqui passada também. estava 30, com sol, né? Então, Então, é duro, né? pois é. Mas então, dando continuidade, aqui aqueles avisos rotineiro que nós temos, né? A importância da câmera aberta, a questão de sempre usar um computador para participar das reuniões, faz com que a reunião seja mais construtiva. E também, acredito que tem a ver com o tema do nosso encontro de hoje, uma reunião mais engajada, faz com que todo mundo consiga ter uma participação mais acessível, porque você está usando um equipamento ali que te traz um recurso melhor. Então, sempre tem esses combinados também e os recadinhos que a gente tem que passar, tá? Aqui nós temos o cronograma da nossa jornada, que eu já tinha passado para vocês nas reuniões anteriores, mas a gente sempre tem que estar citando. Aqui vocês já podem estarem vendo e, podemos dizer assim, fiscalizando já o que vocês vão trabalhar nos próximos encontros de vocês. Desculpa, nos próximos encontros não, no relato de vocês. Tá? Então, nós vimos ali a reunião 1, que foi sobre o acolhimento. Então, essa reunião é uma reunião mais assim, focada na questão de conhecer um ao outro. Então, a gente viu um pouquinho sobre o roteiro. Eu não fiz essa reunião com vocês, porque foi no dia que eu fiquei sem luz, mas é uma reunião mais de, enfim, troca de ideias, conhecer o grupo, o roteiro da jornada, as datas previstas das atividades e assim vai. A reunião 2 foi uma reunião que a gente trabalhou semana passada, sobre a leitura de enunciados em foco. Foi aquela reunião lá que a gente dividiu nas salas temáticas, e aí vocês fizeram aquela atividade em grupos, né? Sobre os
Deu uma congeladinha aí, né? Será que só foi comigo? Não, comigo também, professor. Não tá aparecendo ali o professor Joselito, né? Falando. Foi a internet mesmo, né? É, Travou. Várias pessoas saíram da reunião. Ficamos só nós 4 aqui. deve ser a chuva, hein, professor? Vai que tá ventando lá. Ficou só um grupo. Já é É. a cidade. Professor Albino é de que cidade? Eu moro em Marmeleiro. Marmeleiro? Mas trabalho em Francisco Beltrão. Sou do Ah. núcleo de Beltrão. E a professora Fabiana? Eu sou do interior do Goiuxim. Interior do? Goiuxim. É próximo de Guarapuava. Próximo. Goiuxim? 100 quilômetros. Isso. É. E você é de onde, professor Elvis? Eu sou de Bela Vista do Paraíso. Já ouviu falar? Não. 40 quilômetros ao norte de Londrina. Só do Paraíso. É. Então aqui nós somos a maioria do interior. Só o professor Chan que é Curitiba, né? Professor, nós somos... Eu moro entre a região sul e leste, mas eu dou aula na região sul de Curitiba. Mas aqui em Marmeleiro a gente fala que nós separamos Beltrão de Pato Branco. Existe uma rivalidade muito grande. Deu uma queda de sinal aqui, pessoal. Então, por esse motivo que eu... É o divisor de água, então, né, professor Albino? Sim. E deu para uma queda variar ainda, de luz aqui. E dias aí, atrás teve o dia clássico da todo Pena, futsal. chovendo e com luz daí agora de noite, que tá bem tranquilo, resolve Aí dar tá chovendo ainda, professor Joselito? E daí o professor Joselito caiu e levou metade da reunião junto. Eu acho que é um combinado, hein? O pessoal saiu para tomar um cafezinho. Então, né, professor Chance? Você viu, só aproveitou, né? É que nem a gente na sala de aula, a gente fala para os alunos, eu já volto, pessoal, vou lá em cima na secretaria, lá em cima eu digo que eu pelo menos tenho que subir, né? Eu vou lá pegar um material, já volto. Meu Deus, você fala assim, eu já volto, quando você está voltando, né? Todo mundo está na porta, né? E saindo para fora da sala e querem fugir da aula. Então, foi assim que aconteceu. Boa noite, professor Moacir, seja bem-vindo, professor. Boa noite, professor Joselito, tudo bem? Tudo certo, professor. Então vamos continuar aqui, né, pessoal, para a gente não ficar para trás. Então aqui a gente estava falando sobre o cronograma da reunião. Pode ser que aconteça isso, pessoal, às vezes, né, de cair na internet, às vezes dar um apagão, enfim, imprevistos acontecem. Mas se acontecer isso, eu peço que vocês aguardem, fiquem na reunião. Se eu não conseguir voltar, aí eu mando uma mensagem para minha tutora e uma delas aí continua a reunião com vocês, tá? Então, às vezes acontecem esses imprevistos e aí fazer o que, né? Paciência. Mas daí umas delas sempre estão já em prontidão para continuar a reunião, tá? Para vocês não serem prejudicados. E daí, dando continuidade aqui, então, hoje a gente vai na reunião 3, ações de engajamento dos estudantes para o SAEB, reunião 4, café sociológico, uma reunião em que daí a gente vai começar já a ver, né, os assuntos que envolvem realmente a nossa disciplina da sociologia. E também, daí, a partir disso, você vai vendo, né, as outras reuniões 5, música com IA, paródia na reunião 6. E aí vocês já podem estar visualizando e mais ou menos assim calculando qual desses temas que vocês podem trabalhar aí com a temática de vocês, né? No caso, a turma que vocês vão estar aí fazendo o relato de implementação. Lembrando que tem que ser, né, focado num desses temas. E aí vocês podem escolher um desses temas para vocês estarem produzindo aí o seu material e seu relato de implementação nas aulas de sociologia, tá certo? E aí a reunião 10, a última reunião, que é o compartilhamento e o feedback.
Travou de novo. Deve ser a chuva, hein, professor Albino? Pois é. Marmeleiro tá chovendo, professor Albino? Só uma garoazinha começou antes, faz uma hora mais ou menos. É. Choveu domingo. Domingo. Aqui em Bela Vista choveu ontem. Hoje tá só nublado. Só que hoje amanheceu frio, parece que voltou inverno. É, aqui esfriou também. Já tinha guardado os casacos, tem que ir de casaco para a escola. É. Já Hoje faz você vê dias que eu tenho dito que nós passamos 4 estações cada dia. Amanhece inverno, quando é 10 horas é primavera, quando é meio-dia até umas 4 é isso mesmo. verão, depois vira outono e assim vai. A gente tem que ir encasacado para o colégio, eu saio cedo, saio 6h30 de casa, e quando é aí pelas 10 em diante tem que estar tirando casa. Tem que levar o kit professor, né? É. Tá oscilando muito a temperatura. Não tem organismo que suporta, né? Tu falou que ali tá faltando chuva aqui para nós, o último, desde de julho para cá, eu acho que choveu toda semana. Nossa, aqui acho que faz uns 90 dias, assim. Aquela coisa, porque eu também tenho sítio, aonde que verte água, tá correndo água. Nossa, Que tá chove. bom de chuva, hein? Olha que bom, né, professor? Agora, mas a previsão é para faltar para frente. Pra frente, né? Pra nós já faz uns 90 dias que tá tendo até muita queimada. Tá difícil aqui. Voltei, eu caio, levanto. Não sei o que está acontecendo. Deu aqui um apagão aqui, depois desse apagão, minha internet ficou muito estável, não é assim. E tava o dia todo, tava na escola, a internet tava funcionando bem, e agora que, como diz o professor Chan, parece que não é para realizar o encontro nosso aqui, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui, vamos ver como é que a gente vai conseguindo aqui realizar a nossa meet. A professora Ana Paula também, ela é daqui, né, da minha região, então vocês viram que ela saiu também, acredito que ela não está conseguindo voltar também. Então, tem ela como prova também, né, aqui da região de Tibagi. Então, dando continuidade aqui, pessoal, estão me ouvindo bem? Estão conseguindo visualizar os slides, a apresentação? Tranquilo, então tá bom. Então, espero que ela não caia de novo. Então, os objetivos do nosso encontro de hoje é compreender como as ações de engajamento apoiam emocionalmente e influenciam sua relação com o desempenho no cérebro. Então, né, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso, refletir as dimensões do engajamento, né, por meio de mobilização com os nossos alunos. E lógico, aqui, assim, como eu falei com o grupo de ontem, né, com os cursistas do nosso encontro de ontem, eu falei assim para eles, olha, aqui são pontos de caminhos, né, que a gente tem aqui indicações para seguir, para trazer o engajamento para os nossos alunos, mas sem dúvida que às vezes não é suficiente. E cada um de nós também tem os nossos meios de trabalhar em sala de aula. Então, e também hoje aqui um ponto muito importante é vocês trazer o posicionamento de vocês, a experiência de vocês, como vocês estão lidando com o SAEB, como está na escola de vocês. Então, enfim, é o momento de vocês mostrar a realidade, né, que vocês estão presenciando, tá? Boa noite, professor Gonzalo, seja bem-vindo, professor Gonçalo, professor. Aqui tá sem o CCD. Boa noite. Mais um pouquinho, o professor seria meu parente, porque eu sou Gonçalves. É verdade. Faltou herança pouco, hispânica e ou ibérica. Eu vou fazer uma pergunta para o professor, aproveitar que o professor entrou aqui. O professor é radialista? Não, professor. Eu uso muito bem a minha voz, né? A meu favor. Acho que minha imagem é uma pessoa idosa, os alunos brincam muito. Professor, o senhor é locutor? Eu falei, não, a minha intenção é depois de aposentar, pegar um programa no rádio para dar conselhos amorosos. Que legal, é isso aí. E penso no conselho bom, né? Muitos estão precisando, né?
Mas, enfim, e a gente vai vivenciando, né, esse tema aí, sobre que a gente vai estar trabalhando o engajamento. Então, a agenda de hoje, acolhimento, fundamentamento em prática e em ação. Hoje vocês têm uma atividade em ação também, que vocês vão estar realizando. O autodiagnóstico, hoje tem também bastante formulário para vocês preencherem, mas enfim, mas são formulários bem tranquilos, nada demais, e o queremos te ouvir, que é aquele final ali que vocês têm de registrar o posicionamento de vocês, o momento ali de sempre dar a opinião de vocês, não só dos encontros, mas dos formadores como um todo, tá? Então sempre a crítica, o posicionamento de vocês, sempre bem-vindo também, tá? Então, neste momento, eu vou apresentar para vocês um trechinho desse filme. Acredito que vocês conhecem o filme Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme do nosso grande ator que já faleceu, né, o Robert Williams. É um filme de 1989, Sociedade dos Poetas Mortos, que ele faz ali umas provocações com seus alunos, né, tenta mudar ali o sentido de ensinar. E ali esse trechinho fala como o professor tem um papel fundamental na vida dos seus alunos, tá? Então, vou passar para vocês e em seguida a gente responde uma pergunta junto. Pitts, abra o seu inário na página 542. Leia a primeira estrofe do poema. Para as virgens aproveitarem seu tempo? É, esse mesmo. Muito apropriado, não? Colha logo seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colha logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem. Aproveite o dia. Muito bem, senhor Mix. Outro nome raro. Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque ele estava com pressa. Não? Ding! Obrigado por ter participado. Porque somos alimentos para os vermes. Porque acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar, ficar frio e morrer. Eu gostaria que chegassem aqui e examinassem alguns rostos do passado. Vocês já passaram por eles muitas vezes. Acho que nunca chegaram a olhar. Eles não são diferentes de vocês. Mesmo cabelo, cheios de hormônios iguais a vocês. Invencíveis, como se julgam. O mundo é deles. Eles acham que estão destinados a grandes coisas, como muitos de vocês. Seus olhos estão cheios de esperança, como os de vocês. Será que esperaram até tarde demais para fazer de suas vidas 1/10 do que eram capazes? Porque, cavalheiros, agora esses rapazes são fertilizantes. Mas se escutarem bem, ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo? Carpe. Ouviram? Carpe. Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas extraordinárias. Então, esse pedaço, né, do filme, né, esse trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, interpretado pelo ator Robert Williams, ele foca muito nesse conceito, né, no filme, né, carpe diem, né, palavra que vem do latim, que significa aproveitar o seu dia ou viver o seu dia da melhor forma possível. E é isso que ele pontuou muito ali com os seus alunos. E também um dos pontos do filme é que ele tenta mostrar para os alunos aproveitar a liberdade, né,
da vida, né? Ter um posicionamento crítico, não seguir o rebanho, né? Que ele pontua ali no filme. Então, esse trecho ali, ele usa muito também a questão da literatura no filme, né? A poesia, de ver a poesia de uma forma diferente, né? Usar a literatura de uma forma crítica e de enxergar a sociedade. Então, talvez é um ponto do filme ali que nos faz, nós, professores de sociologia e demais colegas também das outras áreas de humanas, pensar os nossos jovens de hoje, como os nossos jovens de hoje estão se tornando críticos, que é uma tarefa difícil, né? Acredito que não precisa nem eu perguntar para vocês, se vocês, eu já sei a resposta, que hoje sabemos que a nossa juventude, né, em pleno século XXI, é complicado de fazer, ter um posicionamento crítico. Eu sempre pontuo muito assim que hoje eu não vejo mais os alunos, por exemplo, na busca de um livro, né, raramente. Esses dias mesmo eu vi um aluno, eu não sei se foi na turma de vocês que eu citei, eu vi um aluno que foi lá na biblioteca e ele emprestou um livro de poesia do Manuel Bandeira. Eu fiquei encantado, né? Falei, poxa, ainda existe alunos que leem um livro de verdade, né? Uma obra crítica, um poeta, né? Um dos mais consagrados, né, da literatura brasileira, mas não é todos. Então ali nós vemos que o professor ele tem esse posicionamento, essa forma de mostrar para os alunos a realidade do mundo, né? E fazê-los ter um posicionamento e um pensamento crítico e criticar a realidade da sociedade, que sem dúvida é o papel da sociologia, né? Ver a sociedade, entender, imaginar uma sociedade, como diz o Charles Mills, né? Ter uma imaginação sociológica para poder compreender a sociedade que vive e criticá-la para trazer e construir algo melhor para todos nós que vivemos em coletividade. E partindo desse ponto do filme, deixa eu seguir aqui adiante. Tem um ponto aqui do filme muito importante. Deixa eu só voltar aqui. Pizza. Professor, compartilhe a lembrança de uma aula de um professor ou de uma situação vivida na escola que tenha despertado em você motivação e senso de pertencimento. Então, nós sempre, assim, pensamos nos alunos, né? Tentar engajar eles, trazer eles para as nossas aulas, que não é fácil, todos nós sabemos disso, que hoje a tarefa de ter a concentração dos alunos é um grande empecilho na sala de aula, né? A gente tem 50 minutos de aula e a gente conseguir a concentração dos alunos ali por um bom tempo é uma tarefa difícil. Mas e nós como professores, vocês como professores, e que um dia também foram alunos ou alunas, vocês já tiveram algum professor que também trouxe para você um despertamento, uma motivação de pertencimento na aula e de engajamento? Se alguém puder contribuir, eu ficaria muito feliz. Uma pergunta, não digo provocativa, mas a lembrança de vocês. Sempre tem, né, aqueles professores que nos motivaram, né? Se alguém puder compartilhar. Professor, Fala, professor Alves. quando eu comecei o primeiro ano de geografia, assim, não era em relação a mim, mas eu lembro de um colega que ele deu vamos dizer assim, um testemunho, né? Aí não é relacionado a professor, mas é interessante que ele disse que ficou muito tempo sem estudar e veio um vendedor vendendo, assim, livro, né? ele falou assim, eu já parei de estudar, já passei no concurso, e ele tinha acho que o ensino médio, né? E ele não tinha intenção de continuar os estudos, né? Aí esse vendedor falou para ele, o que você acha melhor? Ver o sucesso das pessoas na televisão ou ver o seu próprio sucesso? Aí ele falou, quanto que são esses livros? Aí ele comprou o livro, começou a estudar e passou no curso de geografia.
Então foi uma frase que ele internalizou, né? Uhum. Eu achei interessante, né? Como que muitas vezes uma fala fez com que ele motivasse a estudar, né? E aí depois ele deu esse testemunho, né? De como que ele internalizou, né? Essa frase impactou ele internamente, né? Que Sim, pode ser justamente. eu acho que Aham. pode vir de uma pessoa também, né? Que além do professor também de uma pessoa que fez esse comentário e ajudou ele, né? Interessante, né? É, e quando a gente fala em engajamento, hoje em dia, né, não é fácil, como eu tinha citado agora há pouco para vocês, né? Trazer os nossos alunos para as aulas é uma tarefa muito difícil. E, enfim, e é uma tarefa que também, como disse um professor ontem, né, um cursista, colega da turma de ontem, de terça-feira, né? Hoje os jovens, na verdade, muitas vezes eles não sabem nem o que eles querem, né, da vida. Eu lembro quando, lógico, também a gente não pode comparar, né, tempos atrás com os de hoje, as coisas mudaram muito. Mas eu lembro quando eu estava no segundo ano, eu já estava assim, me preparando para o vestibular, né? Então, estava aquela preparação. E hoje eles chegam no terceiro ano do ensino médio e eles estão despreparados, né? Eles ainda não têm o foco de entender que eles precisam estarem atentos, que logo eles vão sair do colégio, né, da escola e vão ter que seguir a vida deles. Mas lógico, isso também tem toda uma questão que aí é importante o nosso posicionamento enquanto professor, principalmente, né, todo mundo aqui sociólogo, a maioria, é a questão de também olhar a realidade do aluno, tem isso também, da onde que ele vem, isso também vai afetar a condição de vida dele. Mas, enfim, é um pensamento que fica aí aberto para vocês darem sugestões de vocês, como vocês veem. Professor Albino, fica à vontade. Aproveitando a sua fala, não sei se acontece na região de vocês, mas aqui na nossa região tem um problema sério agora. Uhum. Quando eu fiz vestibular e outras épocas, tanto na pública como na particular, nas universidades, era o estudante que disputava as vagas. Agora aconteceu um processo inverso. É as vagas que disputam os estudantes. Está tendo feito campanhas tanto das universidades públicas como as particulares, porque a particular ela tem que ganhar. A mercadoria que ela vende é o conhecimento. Então, eles têm feito muitas ações para atrair estudantes e o que eles estão vendo? Está ficando muitas vagas ociosas e o estudante que está terminando o ensino médio ultimamente, ele não quer continuar. Ele não tem mais aquela meta, aquele objetivo. É aí que entra a nossa questão do engajamento, né? Como fazer esses jovens hoje, né, ter um engajamento, participar, pensar, né, focar no futuro, na escolha. E é justamente a gente pensa na própria licenciatura, né, professor Albino, né? Como hoje as licenciaturas estão facilitáveis, né? Porque hoje ser professor não é uma tarefa fácil, né? Então, antes, né, a gente via os cursos de licenciatura, história, geografia, era disputado, né? Hoje a quantidade de vagas é imensas, né? Porque a procura, né, diminuiu bastante. Mas lógico que envolve toda uma contextualização, o porquê, né? Mas, enfim, mas é um grande problema aí que a gente vive na sociedade quando a gente pensa no contexto educacional que a gente vive, né? E ali nós temos as 3 dimensões de engajamento escolar: comportamental, emocional e cognitivo, né? Os principais, podemos dizer assim. Não que a gente não tenha outros também que são importantes no nosso contexto educacional. Então, o comportamental ele refere-se à participação ativa do aluno em sala de aula, nas atividades propostas. O emocional, ele vai envolver os sentimentos e emoções dos alunos em relação ao ambiente de aprendizado e ao próprio processo de ensino. Então, aquela questão ali, né, do aluno ali,
da onde que ele vem, né? Então, isso é uma situação que a gente sempre olha assim, né? Além do aluno, ou seja, da onde que ele vem, como é que é a situação da vida dele na realidade, família, contexto familiar, questão de vulnerabilidade. Então, isso aí também entra a questão de como a gente tem que olhar esse aluno de uma forma diferente também. E o cognitivo, que seria como a escola trabalha com isso, né? Relações com o investimento mental do aluno na aprendizagem, isso pode incluir o uso de estratégias de estudo eficazes, a busca por desafios acadêmicos e a autorregulação do aprendizado, a curiosidade e o pensamento crítico. Aqui, sem dúvida, aqui entra o nosso posicionamento, né, enquanto professor de sociologia, sempre fazer os nossos alunos ter um pensamento e um posicionamento crítico nas aulas. Isso é fundamental, né? E ainda a gente trazer o pensamento crítico aos nossos alunos, que sabemos que não é uma tarefa difícil, né? E aqui nós temos outra pergunta. Professor, como podemos desenvolver ações que engajem nossos estudantes, fazendo-os se sentirem pertencentes à escola e motivados para o SAEB? Essa pergunta que é para o SAEB, né? Então, se alguém quiser responder, né, professor, como podemos desenvolver as ações que possam engajar os nossos estudantes, fazendo-se sentir pertencentes? Ou posso fazer uma pergunta que também, né, refere-se a essa: como estão os alunos de vocês relacionados ao SAEB nas escolas de vocês? Nono e terceiros anos. Tudo certo? Se alguém quiser comentar. Tudo tranquilo? Olha, professor, eu não sei quem está mais pressionado, se é os professores ou os alunos. Cara, é uma cobrança. Eu não sei até que ponto vale a pena tudo isso, né? Por índice e por governabilidade, mas é uma cobrança. É chefe do núcleo, é tutor, é todo mundo vindo para cima da escola e engajamento total. Os alunos já estão meio perdidos com esse SAEB aí. Então, eu já não sei até que ponto que... É muita cobrança que tira o foco deles, né? Completamente, não se fala outra coisa, não se faz outra coisa, não se respira em outra coisa, não se SAEB. Dá a impressão que as outras disciplinas não têm nenhuma importância. O importante é ele ir bem em português e matemática, o restante é só um detalhe. Faz um se liga depois e aprova todo mundo. Eu tô achando meio constrangedor até isso. Compreendo, professor. Professor Chan? É um pouco isso que o professor Moacir falou, né? Então, uma pressão muito grande, né? Não se sabe quem está mais pressionado, né? Eu tenho a impressão que somos nós, porque como nós estamos dentro de uma relação de trabalho, então é muito... e que envolve a nossa sobrevivência direta, que é a renda, né? Consequentemente, a gente sofre uma pressão maior por conta dessa relação, né, da reestruturação capitalista da educação, né? Que é o que, né, impedir a autonomia didático-pedagógica do professor, forçando a pedagogia, pseudo-pedagogia da padronização e da métrica, né? Isso quer dizer cumprir objetivos onde todos estão alienados, né? A palavra do Marx é interessante, né? Todo mundo perdeu, né, nessa história, né? E a gestão tecnocrática mercantilista aciona as suas plataformas pagas por milhões de reais, né, e intensificando o trabalho que ninguém sabe direito o que é, mas que deve cumprir. É o adestramento dos exames, das provas. Hoje teve o Acerta Brasil, mas anteriormente teve o Prova Paraná, né? Os estudantes fazem de forma enfadonha, porque já estão desgastados, né? Os aplicativos, né, abarrotam a vida do estudante, né? E então o estudante, ainda bem, né? O estudante ele tem uma margem de liberdade maior para se queixar, dizer que não é bem assim. Claro que são todos obrigados, no final da conta, a fazer de novo. Se faltar ou não fizer, vai fazer de novo, novamente. Ser redundante aí, né? Mas, né? E vai indo. É um modelo, né, que se esgotou, né? Eu vejo que em São Paulo
tanto Paraná como São Paulo, o modelo é o mesmo, só que algumas coisas lá, o nó da corda aperta e aqui não apertou ainda. Não estou falando nem nó que afrouxa, né? Um aperta mais e o outro mais ainda, né? Lá em São Paulo, por exemplo, acho que foi 2 semanas atrás, ou 3, os estudantes, eles estouraram o aplicativo com 200 mil respostas lá, automáticas, em alguns minutos, né, para fazer um protesto virtual contra o modelo da padronização e da métrica, né? Para dizer claramente, né, nós não estamos aprendendo, nós estamos gerando dados para vocês, tecnocratas, né? Se a gente fosse colocar uma legenda, né? Então, é um pouco isso a realidade da educação, né, que nós estamos enfrentando, tanto aqui como no Paraná e em outros estados também, né? Professor Moacir? Professor Chan, se nós fizermos só uma retrospectiva bem recente, nós vamos perceber que o que está sendo implantado em São Paulo é a mesma cabeça demoníaca pensante aqui do Paraná, que está lá, né? Com essa visão tecnocrática que tem que padronizar. É o mesmo secretário que tínhamos aqui. Foi importado e agora foi devolvido para São Paulo. Só que acontece que lá o governo tinha mais sede de índice, tanto quanto o nosso aqui. Então lá o que estão fazendo? Estão apertando mais, mas a comunidade escolar lá não está aceitando pacificamente, como foi feito aqui no Paraná. Ele deixou aqui o discípulo dele, que continua perseguindo escolas, diretores, professores e cobrando cada vez mais. E essa cobrança lá para São Paulo estão se rebelando. A comunidade escolar como um todo, pai, alunos, professores, enquanto nós aqui, já de tanto levar chicotada, estamos se curvando, né? Se rendendo a essa ideia capitalista de educação que todo mundo perde. Ontem eu trago a baila aqui até a professora estou fazendo 2 formadores de loucura, até porque é inconcebível, mas precisamos subir as casinhas, né? Apresentando o glossário a semana passada como se fosse algo inovador. Por favor, gente. Ninguém aqui é criança. Nós tivemos estudando o glossário na nossa infância, né? Por que está retrocedendo a educação? Esse retrocesso é porque aquilo que estão colocando como moderno e novo não está surtindo efeito. Redação Paraná, Leia Paraná, Matific e um monte de nome importado não resolveu de nada. Os alunos agora temos que fazer o quê? Glossário para os alunos saberem o significado das palavras, porque ninguém lê, quem não lê não compreende. Então, vai vir, não sei se nós vamos ver isso também aqui em Sociologia, acredito que sim. Nós temos que intensificar nosso ensinamento, que o aluno aprenda o significado de palavras simples, de palavras que teria que ser automático. Então, nós não estamos avançando, nós estamos o quê? Retrocedendo nesse novo formato de educação que não diz nada para nós, enquanto educadores. O problema é que nós estamos o quê? Perdendo a força e o espírito de luta, penso assim. E quanto mais nós se curvar, pior ficará para os alunos, não para nós, né? Infelizmente, nós só temos que, como o professor falou, é nosso meio de sobrevivência, temos que trabalhar, mas para quem depende desse aprendizado, ele está ficando muito vago, muito vazio. Seria isso. Tá certo, professor. Professor Chan, quer só complementar? Daí eu vou... bem rapidinho. Já cumprimento a parte de vocês. Por que o glossário ele é algo trivial? Eu gosto de coisas antigas. Inclusive, falo que os estudantes deveriam aprender a tabuar. Antigamente tinha um negocinho lá na nossa época, quando era criança, década de 70, que a gente colocava um ímã em cima do 2 vezes 1, e daí aparecia o 2. Era uma pontinha de ímã, né? Então, coisas triviais do ensino tradicional não são ruins, são ótimos. Mas o que o professor Moacir fala é o seguinte: o significado das palavras, ela tem uma forte relação de significância na vida da pessoa, que é afetiva e emocional, né? Então, a pessoa guarda a palavra se ela tem uma força tremenda naquele momento de quem falou, e da relação que você tem com a pessoa.
Então, as pessoas não vão aprender as palavras do jeito que eles estão querendo, a partir de aplicativos e outras coisas, porque está faltando essa significação da relação potente, forte, né, que nós não temos nesse momento na escola, né? Justamente. E a questão também do poder do livro, né? Eu lembro que no nosso primeiro encontro com outro grupo, da terça-feira, a gente pontou muita questão, né? Da falta do livro hoje. Lembro lá, né, no primeiro dia de acolhimento, que vocês tinham que colocar lá os objetos que vocês achavam importantes na escola, né? E muitos colocaram café, que, sem dúvida, né, é uma bebida muito importante para nós, e é o que nós podemos tomar na escola, o café, e o livro, né? O livro didático, quanto que falta o livro didático também nas nossas aulas, e o quanto é importante. Eu uso muito o livro didático. Pegando esse gancho, o professor Moacir falou, e todo posicionamento crítico sempre é bem-vindo. Nosso ponto aqui, sem dúvida, pessoal, é que nem hoje a gente está falando sobre o SAEB, semana passada a gente falou sobre o glossário, mas sem dúvida, o posicionamento crítico de vocês sempre é bem-vindo, então isso é muito importante. A gente está num grupo de estudo que a gente tem que seguir um tema, uma cartilha, mas o posicionamento crítico sempre é bem-vindo. Então eu fico muito feliz, e vocês têm toda a liberdade de expressão, né? O professor Elvin sabe disso, que o professor Chan, né, foram os meus cursistas na jornada passada, e sempre falei isso para minhas tutoras também, né? Então, né, a reunião está sendo gravada, então a gente já falando, é um grupo de estudo, né? Sociologia, então vai envolver o posicionamento crítico dos professores, a realidade do que vocês vivem, e é esse ponto mesmo, né? A gente vê e mostrar como está o SAEB na nossa escola, né? Como isso está tirando o foco dos alunos, né? O foco do trabalho dos professores, como o professor Moacir citou aqui, né? Como isso tem ocupado muito o dia a dia didático dos professores que não fazem parte do SAEB, né? No caso, nós de sociologia ali, o que nós atribuímos muito no SAEB é talvez uma interpretação textual, né? Trabalhar ali um texto, um enunciado, como a gente trabalhou na semana passada, né? Entendendo os conceitos das palavras, mas sempre pontuando e trazendo a nossa disciplina, e aí dando a voz e o papel que a sociologia tem nisso, que é o posicionamento crítico que vocês trazem para o nosso encontro, e isso é muito importante, sem dúvida, né? Mostrar a realidade que a gente... E que não pode ser maquiado, né? A gente tem que mostrar a realidade que a gente vive mesmo. Relacionando a São Paulo, agora faz tempo já que eu não tenho muito analisado São Paulo, mas eu, até os últimos tempos, tinha visto como estava tendo a educação. Não sei como está lá atualmente, até dei uma parada de estar olhando as notícias de São Paulo. Mas as mudanças, né, educacionais que aconteceu desde da partida do Federer para lá, aqui ainda continua essa continuidade, né, que segue aqui do contexto educacional. São missões difíceis, mas que bom que nós temos, né, a sociologia, o nosso posicionamento, para, enfim, mostrar e dizer, olha, não é assim, temos que analisar dessa forma, isso não está agregando a nada para nós, e é assim que tem que ser, né? Sempre procurar saídas que atendam a todos nós. E lutar, né, pelo nosso papel, né? E aí, talvez, fazer aquilo que o professor lá do Sociedade dos Poetas Mortos faz, né? Trazer uma imaginação sociológica para os seus alunos, trazer um posicionamento crítico, onde a gente tem que, sem dúvida, dar a nossa voz, que é muito importante, né? Na educação, na escola e na sociedade como um todo, tá? Mas é isso aí. Sempre é bem-vindo o posicionamento crítico de todos. Então, aqui nós temos, dando continuidade aqui, algumas dimensões de acolhimento. Então, temos as mensagens de boas-vindas, receber os alunos com atividades, acredito que todo mundo já faz isso aqui, né? Dinâmicas de integração, momento de escuta. Então, essa é a dimensão comportamental, o acolhimento, né? Aquela coisa, né, que a gente faz no momento ali de uma prova. Eu não sei como vocês trabalham com as provas de vocês, sempre é de consulta ou não, mas sempre é aquele momento ali, né, de acolher cada um, né, para aquele momento ali da prova e de um trabalho.
o acolhimento, que é importante também, né? Dimensão emocional, marca que deixa na escola, os objetivos de sonho, as metas ali, né, para o SAEB, trajetória escolar, mascote e símbolo da turma. Então, dimensão emocional mostra o pertencimento que o aluno tem na escola. Só que, lógico, isso aqui a gente não pontua só o SAEB. A gente tem que pontuar aqui também. Eu sempre discorro isso, né? E hoje falei, ontem mesmo falei no encontro, quando a gente fala em toda a questão do engajamento, a gente não pode pensar só no SAEB, né? Porque o foco não é só o SAEB, por mais que seja a nossa própria, mas sim, é a nossa disciplina de sociologia, porque o nosso tema é sociologia. Então, como a gente vê o engajamento dos nossos alunos para a nossa disciplina de sociologia? Então, a gente, como disse o professor Moacir, a gente não pode deixar a nossa disciplina de lado para atender caminhos, sabendo que a nossa disciplina é o nosso caminho. Nosso caminho está na disciplina de sociologia. Então, a gente parte primeiramente no caminho que a gente conhece e segue. Depois para seguir outros caminhos, né? Então, a gente tem que sempre olhar primeiramente na nossa disciplina de sociologia, né? A dimensão cognitiva, conexão com os saberes, metodologias ativas, não sei quais metodologias que vocês usam muito nas aulas de vocês, feedback construtivo. Feedback é uma questão muito importante, né? Sempre repassar para os alunos o quanto ele melhorou ali naquela atividade. Eu trabalho muito, isso é uma coisa que eu uso, não sei vocês, que é a questão da rúbrica. Eu sempre, quando faço trabalho em grupo com os alunos, eu uso a rúbrica. Eu faço o critério ali, porque vocês sabem que em trabalhos em grupo tem os espertos, os ligeiros que não fazem nada no trabalho, né? E aí tem aqueles que fazem o cartaz bem elaborado, né? Decora ali a fala, estuda o tema, para debater depois em sala de aula. E tem aqueles que não falam nada, então é um pouco injusto a gente dar uma nota, atribuir uma nota para o aluno igualmente, sabendo que aqueles foram melhor do que aquele que não ajudou em nada. Aliás, de nem ajudar, atrapalhou, né? Então, mas eu uso a rúbrica como uma metodologia porque ajuda muito a você diferenciar. Aí o aluno vem e pergunta, pô, professor, por que que eu tirei essa nota tal? Aí eu sempre aviso, ó, seguindo a rúbrica aqui, ó, que eu deixei bem compreensível a vocês. Você não atingiu isso, não atingiu isso, isso, isso. Então ele já fica ciente porque ele não conseguiu aquela nota ali de acordo com o trabalho, tá? Atividades em grupos e interativas também é muito importante. Nós da sociologia, acredito vocês, fazem muito isso, né? Os trabalhos em grupos, os debates, apresentações. Então, isso é muito essencial. Eu fiz esses dias com o meu segundo ano sobre movimentos sociais. Foi muito legal, né? Assim, uma turma que eu tenho da tarde, o segundo ano da tarde é muito bom. O da manhã, assim, já são mais um pouquinho mais, não tão bem, assim, desenvolvidos enquanto da tarde. E eles fizeram um debate muito legal. Aí, enfim, trouxeram as questões das políticas públicas de hoje, a importância de melhorar as leis. Aí fizeram toda a crítica no processo educacional, da realidade educacional brasileira. Então, foi um trabalho muito bacana. Então, isso mostra que, às vezes, essa dimensão cognitiva é legal, né? Os trabalhos em grupos. E também sempre em fazer trabalhos em lugares diferentes. Acho que também um pouco sair da sala de aula, né? Essa coisa de Educatron, né? Às vezes a gente vê, parece que os alunos estão meio que robotizados, né? Só TV, 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 Educatron, Educatron, deixa eles meio que pirados. Então, às vezes a gente fazer uma aula diferente, né? Levar eles num lugar diferente, enfim, numa praça ou para fora da sala de aula mesmo, né? Então, isso faz com que eles vejam um ambiente diferente e ali naquele ambiente eles se sentem mais até à vontade para expressar, né, as ideias de acordo com o tema da aula, tá? Mas, enfim, são ideias aqui que a gente traz, não que a gente segue essa cartilha, mas são pontos aqui de foco. E atividades em foco nos descritores do SAEB, que é o que está sendo aí trabalhado esse ano com os alunos. E agora nós vamos para uma atividade interativa, desafio das cartas engajadoras. Agora, em grupos com 4 participantes, vamos vivenciar ações de acolhimento e pertencimento e conexão com os saberes. Então, pensando aqui,
não só no SAEB, mas principalmente na nossa disciplina de Sociologia. Então, pensa assim nas aulas de Sociologia. Como vocês trabalham com acolhimento, com pertencimento e com conexão com os saberes, tá? Prepare-se para o jogo. Então, o participante compartilha a tela com o jogo aberto a cada membro do grupo. Então, um de vocês do grupo vai ter que compartilhar a tela. Então, seria quem está com o computador. Então, compartilha a tela a todos. E, primeiro, aquele que compartilhar a tela para o grupo vai escolher uma carta, tá? Então, não é baralho, tá bom? Não é truco. Mas, enfim, vai escolher uma carta e vai ler essa carta e vai responder. Então, você vai responder se essa carta vai referir-se a acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes. E aí depois você vai lendo para os demais a carta. E aí todo mundo pode participar, tá certo? Deixa eu dar uma boa noite para a professora Jamile, que agora que eu vi que a professora apareceu aqui para mim. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Peço desculpas, é que teve uma queda de energia aqui na minha cidade e eu tô somente com os dados móveis, compartilhando no computador. Por isso que eu estava com a câmera fechada. Então é 2, professor, nem se preocupe. Se é aí, aqui também. Tamo junto. Obrigada, desculpa mesmo. Imagina. E dando continuidade aqui, então, quem escolhe a carta terá até 1 minuto para realizar o desafio apresentado, tá? Pode falar, escrever ou criar algo bem rápido. Cada desafio deve ser respondido por pelo menos uma pessoa do grupo, mais importante que todos participem. Podem dar, pessoal, o posicionamento de vocês, tá? Podem, enfim, achar como vocês acham que deve ser, podem dar o posicionamento crítico de vocês aqui. Vocês têm aqui, né, a liberdade de vocês interpretar como vocês verem o acolhimento e pertencimento e a conexão com os saberes, tanto com o SAEB quanto na escola de vocês, na realidade de vocês enquanto docente, tá? Use a criatividade e respeite o tempo, tá? Então, vou compartilhar aqui essa atividade com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui numa guia para todos. Só um minutinho. Então, aqui nós temos, como está aparecendo para você, desafio das cartas engajadoras. Deixa eu colocar aqui no tamanho maior. Aí também, para lembrar vocês devem tirar um print e depois copiar o link da atividade, tá bom? Mas eu mando no grupo do WhatsApp lá, daí vocês podem pegar lá e depois só anexar lá, porque hoje vocês têm que preencher o portfólio, tá? Reunião 3. Então, depois vocês vão tirar uma foto aí do print da tela. Então, primeira carta. Então, vamos dizer que o professor Elvis e o grupo dele lá, ficou lá na sala temática, o professor vai ler lá. Cria uma frase de boas-vindas que motive os alunos antes da avaliação. Então, como vocês fazem isso nas avaliações de vocês, de Sociologia? Então, vocês usam alguma frase de boa-vinda? Como vocês motivam os alunos de vocês nas avaliações de Sociologia? Ou nos trabalhos também. Aí vocês podem, né, dar alguma sugestão e depois vocês vão ter que também saber essa frase aqui. Ela se relaciona ao quê? Ela se relaciona a acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes, tá? Então, quais dessas 3 palavras que ela vai se relacionar? E aqui daí o professor Elvis vai ler para o outro colega, né, da sala temática, e o colega vai tentar descobrir. Sugira uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola. Isso refere-se ao quê? A um acolhimento, a um pertencimento ou conexão com os saberes. E assim vai as demais cartas. Dê um exemplo de como um conteúdo do SAEB pode ser ligado a um sonho dos estudantes. Ou uma aula de sociologia também, né? Como ela pode ser relacionada com a vida dos estudantes. Isso refere-se ao quê? Acolhimento, pertencimento ou conexão com os saberes. E assim vai. O jogo vai acabar quando vocês esgotarem todas as cartas, tá? Então, lembrando, todo mundo pode participar, tá bom? Então, vocês vão escolhendo as cartas. Aí depois a gente pode compartilhar, cada grupo pode escolher uma das cartas que vocês acham que é importante aí no dia a dia de vocês, no contexto escolar. E aí depois a gente vai, junto com o gabarito ali, corrigir, enfim, ver qual carta refere-se a que tipo de palavra ali que refere-se ao engajamento. Ok? Tranquilo? Então, deixa eu compartilhar aqui o link dessa atividade para vocês entrarem.
Uma atividade bem simples. Não precisa vocês registrarem nada na atividade. A única coisa que vocês vão registrar vai ser lá no portfólio, tá? Mas essa atividade não precisa escrever nada. É uma atividade mais de comunicação, de comunicativa. Prof, mas a foto que a gente vai tirar, o print, é do grupo menor ou do grupo maior aqui? Não, é uma foto geral, professora Ana. Eu vou mandar então... para todo mundo. Tá, obrigada. Pode deixar. Eu mando lá no grupo, aí vocês podem pegar lá junto com o link e depois só anexa no portfólio. Deixa eu dividir as salas temáticas aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vocês estão em... Vai dar 3 salas. Deixa eu só... Ô, Sá? Vou dividir vocês em 2 grupos, tá? Como vocês hoje estão em menos, então vai ficar 2 grupos aí, divididos, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí na chamada principal fica um grupo e o outro na sala 2. Aí, abri agora, é só vocês entrarem, fazendo favor. E aqui na sala principal fica o professor Chan, o professor Elvis, a professora Fabiana e o professor Moacir. Aí o professor Albino também. Tranquilo? Deixa eu só mandar aqui para vocês de novo. Entenderam como é que funciona a atividade? Ou... Tranquilo? Então, se alguém de vocês quiser compartilhar para os demais, ó, eu mandei de novo. Deixa eu só... Alguém do grupo aí compartilha a tela das cartas, ó? Sim. Professor Juscelito, o link que a gente manda lá daí no portfólio é esse do Geniali, né? Isso, exatamente, professor Chan. Esse e o print das cartas depois que tiver tudo viradas, né? Depois que vocês esgotarem as cartas. Mas eu vou mandar o print lá no WhatsApp. Eu já mando para vocês, aí vocês podem depois só pegar lá e jogar para o portfólio. Fica mais fácil, né? Facilitar a vida de vocês. Vocês querem que eu compartilhe? Se for possível, professor Chan. Tá bom, então. Desafio das cartas. Compartilhar. Vou aumentar um pouquinho aí. Eu aumentei, mas acho que não... Como ele dividiu a tela, então daí... Mas dá para ver, né? Eu posso ler. Eu passo o Pix depois do Zap. Não. Exato, eu te passo. Eles não mandaram nada. Nada. Mas eles já te absolveram aquele dia. Hã? Vocês querem que eu... Sei. Eu acho que vamos, sei lá, aleatório, enfim. Vocês querem que eu comece a virar a carta? Vira a carta por exemplo. Vou fazer a parte de cartomante. Cartomante Chan. Vamos lá. Vamos ver a primeira carta. Daí nós temos que dizer, né? É um acolhimento, é um pertencimento, é uma conexão de saberes. É isso, né? Guardei, viu? Decorei. Primeira. Vira 3 para mim lá, professor. Tu vai virar 1. Crie uma frase de boas-vindas que motive os alunos antes da avaliação. Vai levar uns 30 dias para a gente dizer... Um colega diz que isso seria? É um acolhimento, né, professor? Para mim. Acolhimento, né? Eu considero como acolhimento, né? De boas-vindas, né? Motive os alunos
Antes da avaliação, com boas-vindas, frase de boas-vindas. Para quem é professor aí de colégio integral, sabe que isso acontece todos os dias, né? Acolhimento. Na entrada, né, professor? A hora que os alunos entram, né? De boas-vindas. Eu vejo. Seria o que é. Ontem até sugeriram, achei bem interessante, né? Além de outras sugestões, além dessa frase de boas-vindas, sugeriram fazer um painel para fazer fotos com os alunos. Aí um painel decorado, Saeb, bababá. Aquela coisa toda, daí o aluno chega, faz a foto e coloca a foto nos grupos e depois tem toda aquela alimentação diferenciada para se sentir mais motivado ainda, né? E aí, isso seria o quê? Essas boas-vindas aí para que eles consigam, pelo menos, ler a prova do Saeb, né? Que já vai ser uma luta. Interessante. Então tem um padrão, né? O acolhimento é um padrão. É padrão. Segunda carta. Sugira uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola. Nossa, eu sempre terminou de ligar, não aconteceu nada. Mas acho que é bom falar, ó, não aconteceu. Mas eu estou informando. O que vocês avaliam? Pertencimento, professor? Né? Eu concordo com você, não sei o que os colegas... Eu também, eu vejo como pertencimento, porque sentir orgulho da escola, né? Pertencer à escola, né? Pertencimento. Igual, só voltando na primeira, lá até que o professor Moacir citou, né, professor? De tirar foto com os alunos, também seria uma forma de pertencimento, né? De certa forma, sim, né? Ele tem que gostar de onde está. Senão não vai nem querer fazer foto, né? E até um tipo de acolhimento também, né? Aí parece que entra os dois, né, professor? Acolhimento e como é que é? Pertencimento, né? Última vez a estudante falou assim, vamos biscoitar. Eu fiquei pensando o que é biscoitar e já vieram com o celular e tiraram uma selfie, sabe? Daí eu fiquei pensando o que é isso, biscoitar, né? Eu guardei para mim essa palavra. Aí eu fui ver que é uma gíria para dizer assim, as pessoas que tiram muita foto e ficam aparecendo bastante, é tipo biscoitar. Interessante, né? É interessante, professor. É a primeira vez que eu ouço essa gíria, biscoitar, né? Eu achei engraçado. Terceira carta, antes que acabe o nosso tempo. Dê um exemplo de como um conteúdo do Saeb pode ser ligado a um sonho dos estudantes. Isso aí parece que é conexão com... conexão com... Como que é o nome? Conexão com conhecimento ou... Com saberes. Com saberes. Saberes, Com saberes, né? Concordam, né? Vamos virar a quarta carta. Diga uma palavra que traga calma e confiança para os estudantes e explique por quê. Interessante esse, né? Diga uma palavra que traga calma e confiança para os estudantes e explique por quê. Ô, Golim. Acho que parece ser acolhimento, né? Eu também, professor, eu acredito que para eles se sentirem tranquilos, né? Então que tá recebendo uma palavra assim que vai trazer calma para eles desenvolver depois, né? Os trabalhos deles de avaliação. Sim. É uma palavra de acolhida, né? De acolhida. A gente vê muito isso em igreja, né? Igreja, quando fala acolhimento, né? Né? Na igreja, muitas vezes, tem quem que vai ser o pessoal da acolhida, né? Então, para receber os fiéis, né? Verdade. Quinta carta, vamos ver. Conte uma forma de envolver os alunos
na preparação do espaço para a avaliação. Conte uma forma de envolver os alunos na preparação do espaço para a avaliação. Eu penso que é pertencimento, né? Porque o espaço que eles estão ali, eles se sentir pertencente, né? Né? Não sei os demais que vocês pensam também. Uma forma de engajar para o pertencimento, né? Cada questão do espaço que eles vivem ali, que eles estão, né? Alunos na preparação do espaço para avaliação. Uhum. Se a professora Fabiana não concordar com alguma coisa, pode falar. Né? Desculpa até não adiantar que eu estava conversando com o problema da escola aqui, mas é isso mesmo, não tem muito o que inventar, não. Eu acho que a gente compartilha do mesmo pensamento. Beleza. Sexta carta. Fale rapidamente como a leitura ou escrita avaliada pode ajudar em uma profissão desejada. Fale rapidamente como a leitura ou escrita avaliada pode ajudar em uma profissão desejada. A senhora poderia detalhar mais do que... Eu vejo aqui é conexão com os saberes, né? Conexão com saberes. Parece, na minha opinião também, parece que... Foi no dia do desfile 60 anos da boate. Sétima carta. Dê uma ideia de como destacar o esforço coletivo dos estudantes na avaliação. Dê uma ideia de como destacar o esforço coletivo dos estudantes na avaliação. Será que não é pertencimento, professor? Porque é coletivo, né? Dos alunos. Eu desconfio que possa ser mesmo, né? Porque é coletivo, né? Todos como estão na escola, né? É uma situação de pertencimento. Olha, vamos, né, se esforçar para que nós possamos obter um bom resultado, né, na avaliação. Pode ser. Não sei se alguém tem uma opinião diferente. Acho que é isso. Oitava carta. 4, 5, 6, 7, oitava. Cite um jeito de relacionar a matemática do SAEB com situações do dia a dia dos alunos. Interessante, né? Cite um jeito de relacionar a matemática do SAEB, né? Agora a matemática ela pertence ao SAEB, né? Interessante, né? É uma nova matemática, professor. Cite um jeito de relacionar a matemática do SAEB com situações do dia a dia dos alunos. De repente é uma nova fórmula matemática, né? SAEB na 2 vezes 3 na X igual ao índice do governo. Encontre o cálculo de SAEB a partir de 2 pontos. Né? Aparentemente, parece ser essa questão da conexão com algum saber, né? Eu também penso igual, professor. Matemática do SAEB. E a última cartinha, descreva em 30 segundos como você acolheria um aluno nervoso antes da prova. Essa aí é o Deus nos acuda, então. Escreva. Olha, eu gostaria de ter aluno que ficasse nervoso com a prova. Aí nós teríamos aquele aluno comprometido. Eu, na minha escola, eu não vou encontrar nenhum nervoso. São todos calmos. Porque é sintomático, né? Se ele está nervoso é porque ele está preocupado, né? Preocupado. Aqui na nossa... Fechou o teu áudio, professor? Fechei. A gente não vai ter SAEB pela questão da quantidade de alunos, né? Mas eles fizeram uma diagnóstica. Eu não tenho turma do terceiro ano, mas eu escutei a diretora comentando que eles zeraram na última diagnóstica. Nossa. Então aí a cobrança tá maior ainda. Zeraram, tipo, tudo. Português e matemática, nenhum acertaram.
Aí a cobrança tá grande em nosso cima deles. problema maior não é a abordagem. Eu vejo que os nossos alunos têm um pouco de conhecimento, um pouco, né? Não vou arriscar muito. O problema é nós fazer o aluno ler a prova, interpretar. Ele não sabe ler, não sabe interpretar, ele está perdido. Quando tiraram a nossa leitura de sociologia, de história, de geografia e jogaram tudo para português, eles acabaram com a leitura. Quando acabaram com os livros, eles acabaram com a interpretação. Então, hoje nós fazemos o aluno sentar e ler a prova. O aluno que leu a prova é muito esclarecedora, de certa forma, a prova. As provas Paraná, né? E aí eles querem que a gente faça uma avaliação nos moldes da prova SAEB. Aqueles textos intermináveis, né? Uma interpretação de algo que eles não sabem nem de onde saiu. É bem complicado. Olha lá, Elvis. Então, professor, teve uma época aqui no colégio que eu trabalho que tinha um projeto de leitura, né? Então, durante a semana, escolhia uma aula, aí os alunos usavam essa aula para ler revista, gibi, jornal, livro, né? Ficava assim, toda semana tinha uma aula que era só para isso. Aí, independente do professor, né? Tinha tipo, lá um cronograma. No meu colégio aqui também, nós tínhamos até cada professor, cada disciplina tinha a sua caixa de textos, livros, gibi, revistas, enfim. E era um dia por semana. Na segunda-feira, a primeira aula, na outra semana, terça-feira, a segunda aula, e assim por diante. Toda semana a gente parava uma aula e ia fazer uma leitura descontraída daquilo que fosse interessante. Claro, então era igual aqui era assim também. Mas aí cortaram o nosso projeto porque tem que ser feito pelo Leia Paraná. Então. Olá, pessoal, voltamos novamente. Deixa eu só... Acredito que deu tempo, né? Eu vi que a hora que o grupo 2 ali estava apresentando, não deu tempo de encerrar, mas tudo bem. Tranquilo. Então, ali, deixa eu voltar minha apresentação aqui de volta para vocês. Então, essa atividade era uma atividade mais também engajadora, né? A vocês, né? Uma atividade mais assim de comunicação, enfim. Só para vocês verem ali como, através das cartas, as palavras que correspondem a cada um, tá? Então, hora de compartilhar. Agora, 3 grupos, caso como vocês estão em dois, terão cerca de 2 minutos para comentar sobre as ações e estratégias vivenciadas na sua escola. Então, de acordo com as cartas, começar pelo grupo do professor Elvis, professora Fabiana. Deixa eu apresentar aqui as cartas. Eu vou pegar, na verdade, aqui o gabarito. Acredito que é melhor aqui apresentar para vocês. Deixa eu parar aqui. Apresentação. Agora sim. Deixa eu colocar na apresentação slide em tamanho maior. Aí. Então, a partir do desafio das cartas engajadoras, professor Elvis, seu grupo quer comentar aí se realmente foi isso que vocês colocaram, como vocês se verem na escola relacionado aí com essas ações. Quais são as boas-vindas que vocês dão para os seus alunos? Professor, a questão aí do acolhimento, né? O colégio que eu trabalho é período integral, então esse acolhimento é feito diariamente, né? Inclusive a diretora criou lá um cronograma para cada dia ser 2 professores, né? Fazer esse acolhimento, né? Tem professor que prepara algum material lá, tem uns que só fala bom dia, né? Seja bem-vindo. Assim, cada um pensa numa atividade, o outro é com música, né? Então, essa questão do acolhimento, né? O professor Moacir quer comentar? O professor Chan, a professora Fabiana?
Não, acho que não, né? Como vai ser, acho que todo mundo vai ter que falar um pouquinho, vamos deixar um pouco por cada grupo, né? Mas o acolhimento, como a gente comentou no grupo, né? Quem é de escola em tempo integral aí, ele é meio que diário, né? E quando tem prova Paraná, então aí faz um acolhimento um pouco mais extensivo, mais intensivo também, né? E, enfim, nesse acolhimento vem desde um lanche diferenciado, um recreio estendido e uma recepção na portaria, enfim, acolher realmente em todo sentido aí para que ele consiga ir para a prova Paraná ou prova Saeb. Sim, eu estava ouvindo, eu dei risada aqui, a hora que o professor Moacir estava comentando, né, que bom se os seus alunos fossem, como é que é, professor? Você tinha comentado lá? Eles ficassem nervosos, né? Eu não tenho nenhum aluno nervoso no meu colégio, né? Eu queria ali, acho que é na quarta, quinta carta ali que fala, né, sobre acalmar o aluno. Isso. É nervoso. Cara, tem um aluno nervoso na escola, são todos calminhos demais, né? Não querem nem ler a prova para fazer. Mas, enfim. Pois é, então. Então, ali, dando continuidade, então seria isso, né? Só poderiam comentar uma das cartas, se a gente for comentar todas as cartas, tomaria muito tempo. O grupo 2 quer comentar alguma das cartas, professor Gonçalo e sua voz empoderada de radialista. Professor, nosso grupo lá, nós temos, acho eu, né, uma realidade bem diferente, não fazemos parte de escola do período integral, então, por exemplo, eu nunca vivenciei essa ritual de acolhimento. É todo dia uma pauleira só e bem diferente, né? E um descompasso completo entre aquilo que a secretaria quer e aquilo que a gente vê na rotina cotidiana, né? Tanto da expectativa dos alunos, principalmente, que é o pior, né? Que a expectativa não é tão boa, os alunos já entenderam, né? Que o processo não atende às suas necessidades, né? Então, uma realidade é que quando a gente chega na reta final, no terceiro ano, tanto, no nosso caso, tanto para a Sociologia como Governo e Cidadania, a expectativa dos alunos aqui na nossa região, na minha região, a cidade de Londrina, é em relação ao vestibular e à avaliação do Enem. E as avaliações são sumativas, né? Então, a expectativa é que eles começam a entender e já a criticar que não estão sendo, de fato, tendo acesso aos conteúdos que poderiam ter tido. E muitas aulas são perdidas com avaliações, né? Avaliações são constantes. Avaliação diagnóstica interna, então, eu já apliquei umas trocentas esse ano ou algo parecido. E eles já entenderam que isso aí é perda de tempo, infelizmente, né? Então, há um descompasso, pelo menos aqui no grupo que nós conversamos, é mais ou menos esse descompasso que se apresenta. Compreendo, professor, perfeitamente. Sem dúvida, né? Aqui a gente vai trazer visões diferentes, né? De sala de aula, contexto educacional, as escolas, então isso é importante, né, gente? As trocas aí e as diferenças, né, de realidade educacional. Então, ali nós temos o segundo, sugira uma atividade rápida para a turma sentir orgulho da escola, entrar ali em pertencimento. Não sei se foi isso que vocês ali discutiram em grupos. Deu um exemplo de como o conteúdo do SAE pode ser ligado a um sonho dos estudantes, conexão com os saberes. O acolhimento ali, diga uma palavra que traga calma e confiança para os estudantes, explique o porquê. Como diz o professor Moacir, né? Eu queria ter um aluno nervoso, preocupado com a prova, né? Conte uma forma de envolver os alunos na preparação do espaço para avaliação, então seria pertencimento. E ali as demais, né? Fale rapidamente como a leitura ou escrita avaliada pode ajudar em uma produção desejada. Isso é um ponto muito importante, né? Conexão sobre o quanto a leitura é importante. Também tinha um grupo aí que estava falando, que eu passei pelas aulas temáticas, estavam falando da importância, né? O quanto tirar a leitura, né? Da sociologia, né? Acho que foi o grupo do professor Moacir mesmo que estava comentando. Então, isso também mostra, né, o quanto é importante ainda a leitura, e principalmente na nossa disciplina de sociologia. Deu uma ideia de como destacar o esforço coletivo dos estudantes, pertencimento,
E ali também cite um jeito de relacionar a matemática do SAEB. Seria uma conta, né? Como tinha um grupo aí também que estava falando. Também. Achei engraçado. Conexão com os saberes. E descreva em 30 segundos como você acolheria um aluno nervoso antes da prova. Acolhimento. Talvez essa carta mais... Né, uma situação bem complicadinha, né? Como a gente vai, né, tratar aí um aluno em 30 segundos, como acolher um aluno nervoso, né? Então, é uma situação, assim, bem complicada. Eu mesmo, nessa situação, eu tentaria, né, aconselhar ele e dizer, olha, relaxa, foque, depois você tem um momento aí para conversar só, se precisar aí da equipe pedagógica. Mas é uma situação bem complicada, porque também a gente não sabe o que aconteceu com o aluno, né? Qual a realidade dele naquele momento, para a gente tentar trazer alguma coisa que possa acolher ele. Mas é um desafio que, às vezes, está diante de nós. Professor Elvis, fica à vontade. Professor, só se fizer pedir para ele fazer tipo aquele exercício de respiração, né? Para acalmar. Respira fundo. Respiração. E solta. Acho que os monges que fazem, né, esse tipo de exercício aí ajuda, né? Pode ser, professor. Eu nunca pensei nisso, mas é uma boa dica. Professor Moacir? Eu vou ficar com aquilo que o professor Chan falou no nosso grupo. Essa questão do nervosismo do aluno é questão de pertencimento, né? Se ele não se sente pertencendo àquele momento avaliativo, se ele não olha aquilo lá como algo que é necessário para ele não vai nem ficar nervoso. Enquanto o nosso aluno não despertar aquele interesse realmente, dizer, o SAEB é bom para mim, a prova Paraná mais é bom para mim, ele vai ficar nervoso. Agora, enquanto ele fizer a prova só porque é obrigado, fica 3 horas trancado na sala de aula em silêncio, fingindo que não faz nada e respondendo direto ao gabarito, ele não vai ter não tem que ter acolhendo. Claro, não vamos generalizar, tem alunos bons, todo colégio tem, mas essa parte do esforço coletivo, de tentar acalmar o aluno nervoso, eu acho que está um pouco além daquilo que se tem nas nossas escolas, né? Não sei o que nós temos que acolher esse aluno, se dificilmente ele vai estar nervoso por um problema de um SAEB. Já que é a SAEB, a matemática da SAEB, como está ali na próxima carta, né? Pertencimento total da matemática para o SAEB, não para o aluno aprender. Enfim. Sim. É uma situação bem interessante, né? Mas é justamente isso, professor Moacir. Então, seria isso, né? As cartas engajadoras que a gente tinha que corresponder junto. E aí, pegando essas cartas, antes de vocês ir para os formulários que vocês têm que... Eu vou finalizar aqui como um todo, daí eu vou para os formulários que eu acho que é melhor. Aí, o que vocês vão fazer? Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Eu apresentei errado, mas tudo bem. Seguimos. Aqui, então, vocês vão depois, lógico, quando vocês tiverem um tempo, não precisa ser hoje, vocês vão no portfólio de vocês, lá no relato, quer dizer, na atividade. Aí vão estar, né, fazendo todo o preenchimento lá do portfólio. Se quiser, coloca lá uma imagem. Opa, que não compartilhou aqui. Só um minutinho. Vou compartilhar de novo. Agora foi. Aí vocês entram aqui no portfólio, vão colocar a imagem de vocês, né? Fica um portfólio mais construtivo, mas aí, caso vocês queiram, se não quiserem colocar a imagem, enfim, fica a opção de vocês. Função, cursista, nome, formador. Aqui a reunião 2, lembram lá, que foi semana passada, que era de colocar lá
o print lá daquela atividade sobre os enunciados lá das questões da prova Paraná, que a gente trabalhou, né? Enunciado em foco, a produção. E aqui hoje na reunião 3, vocês vão descrever o que a gente trabalhou na reunião 3 e vão aqui anexar a imagem. Então, deixa eu só pegar aqui para dar um exemplo. A imagem eu já mandei lá no WhatsApp, tá? E também no Classroom. Então, já está aí. Ó, vocês vão pegar essa imagem, vão anexar aqui. Só diminuir aqui o tamanho dela. E aí, aqui embaixo, vocês vão colocar o link do jogo, tá? Que é esse joguinho das cartas engajadoras. Aí, coloca aqui o link e fechou o pacote, tá? Então, essa é a tarefa de hoje do portfólio. Registrar ali o que a gente viu hoje, colocar a data de hoje, e aí anexar o print dessa atividade, de todas as cartas viradas, e embaixo o link da atividade, ok? Tranquilo? Caso alguém tenha uma dúvida, pode perguntar, entrar em contato, mandar mensagem. Ó, professor, não estou conseguindo Professor, anexar. a minha dúvida com relação à apresentação. Qual Uhum. vai ser a metodologia ativa que o professor vai estar cobrando nesse... Aí, então, você tem que seguir um dos temas, né, daqueles temas lá que eu passei para vocês. E aí, lá te consta uma rúbrica, professor Moacir. Nessa rúbrica tem todos os temas que você tem que... Quer dizer, os critérios, né, que você tem que seguir. Não, mas a metodologia ativa na apresentação do trabalho final lá. Podcast, o que? Genial? O que o senhor vai exigir? Ou é livre? Qual o professor quiser fazer, lembrando que o professor tem que apresentar, né, o seu relato de implementação, né? Uma das critérios na rúbrica é apresentação. Sim, mas essa apresentação pode ser qualquer metodologia. Sim, qualquer metodologia e você apresenta no dia, no encontro. Não, sim, quanto a isso, sim. Tá ok. A minha dúvida era essa, se o professor ia exigir alguma metodologia ativa que a gente vai trabalhar ainda no decorrer do curso, ou poderia... Você pode daí seguir um dos temas lá, mas pode sim usar o Canva, se você quiser usar por podcast. Na verdade, a maioria dos temas, né, traz isso, né, que você pode usar o podcast, que nem lá tem um tema lá que é criação de música, né? Então você pode sim fazer uma propaganda, um rádio com eles. Beleza? Então aqui nós temos daí a síntese da nossa reunião de hoje, que eu vou estar passando para vocês, ok? A síntese do nosso encontro de hoje. E nós também temos aqui os saberes digitais. Não sei se vocês já preencheram esse formulário, que é do AvaMec, que é muito importante, que vocês têm que está sendo, né, pedido para todo mundo preencher, que é os conhecimentos que vocês têm com as tecnologias. Aí depois que vocês preenchem ele mostra um relatório de como está o seu conhecimento com as tecnologias ativas de hoje, tá? Então eu vou mandar primeiro o formulário do que a gente viu hoje. Nós temos aí 10 minutos, então acredito que dá tempo. Esse primeiro é o formulário relacionado ao tema que a gente trabalhou hoje, tá? O engajamento. Se vocês puderem entrar. E esse segundo que eu vou mandar é o do AvaMec. Ele é um pouquinho mais comprido, tem umas perguntinhas ali, mas é tranquilo. Esse do AvaMec, vocês podem entrar pelo @escola ou pelo Gov, tá? Mas eu vou mandar lá no WhatsApp, caso alguém não consiga entrar agora, pode estar preenchendo ele em outro momento, mas é importante que vocês preencham esse formulário do AvaMec. Professor, esse do AvaMec eu preenchi ontem em outro. Estava fazendo de pensamento computacional também, eu preciso fazer novamente ou não? Não, professora, daí não. Daí você pode estar fazendo o outro formulário que eu mandei agora, tá bom? Tá bom, obrigada. É nada.
Professor, como eu fiz formadores ontem, para mim aqui quando eu abro, já aparece como os dois formulários respondidos. Esse é o formulário de avaliação não, daquelas questões. Sim, o DOC e o AVAMEC, os dois aparecem já como respondidos ontem. Formulário de verificação de aprendizagem? Sim, aparece para mim já as questões que eu respondi ontem, quando eu abro ele aqui. Então tranquilo, professor. É porque você já, como o tema dos encontros até a reunião 3 é iguais, né? Sim. Então provavelmente o formulário foi o mesmo. Ok, obrigado. Tá. De nada. Então eu vou mandar aqui o último, é o último de hoje, tá? Eu prometo. Que é o formulário da reunião. Não esqueça de colocar a reunião, turma A, tá? Esse aqui que eu vou mandar é o último. E aí, não temos mais o formulário. Esse aqui é o de avaliação da reunião e da jornada e da presença de vocês, tá? A turma então, é são A? 3 formulários. Turma A, professor Elvis. Professor Elvis, professor Macirco perguntou. Então, são 3 formulários, né? O formulário sobre o tema da reunião, que alguns já responderam. O do AvaMec, que é um pouquinho mais comprido, que é esse que você tem que entrar com o Gov ou com a sua conta @escola, que alguns também já responderam, porque estão participando de outros formadores. E esse, por último, que é o Queremos Te Ouvir, que é o formulário para registrar suas impressões e contribuições para o grupo de estudos. E também a sua presença no encontro, tá? Então, são 3 formulários.
Todos já estão finalizando, né? Ainda temos alguns minutinhos ali, mas pode. São 2, né, professor, só? São 2 formulários e o AvaMec, professora Jamile. Ah, tá. Obrigada. Tá. Mas como alguns já participam de outros encontros, no caso o professor Moacir e a professora Fabiana, né, um exemplo, eles já fizeram, né? Então, o AvaMec e o formulário das questões relacionadas ao tema. Mas quem ainda não fez, aí já aproveita esse momento. Mas eu mandei os links lá no WhatsApp, caso quem não consiga finalizar aqui na reunião, que já está, o tempo nosso já está quase acabando, aí pode continuar depois. Mas eu vou ficar aqui um tempinho na reunião, caso alguém queira ficar aqui e tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Prof, Então só vou encerrar. Oi, eu professora não Ana Paula, pode consegui falar. entrar no do AvaMec aqui, a internet está bem lenta, daí não estou conseguindo entrar durante a reunião. Nos outros 2 formulários eu consegui preencher, mas o do AvaMec não. Eu coloquei para entrar pelo Gov, ele não está acessando. Tá. É verdade, Acho que é por causa do Gov, ele carrega um pouco mais. Mas tranquilo, professora, eu mandei lá no WhatsApp, e se vocês tiverem um tempo depois, aí vocês podem entrar lá. Ah, ele tá bem lento E aí mesmo. preenche lá, tá certo? Eu mandei lá no WhatsApp o link do AvaMec. Eu imaginei que alguns não iam conseguir, porque tem que entrar com o Gov, tem que fazer talvez um cadastro, então ele é mais complicadinho mesmo. Mas aí eu mandei lá no WhatsApp, vocês podem estar consultando lá e responder ele em outro momento, tá bom? Então, só para finalizar aqui, pessoal, aqui nós temos o Saiba Mais, que é enfim, os materiais, né, da reunião. Esse material está na biblioteca da turma, Class, lá, então, caso alguém queira consultar, tem lá os materiais extras da reunião que a gente trabalha, né? E, enfim, seria isso, né? Deixa eu só parar minha gravação aqui, porque a gente viu hoje um pouco. Deixa eu parar aqui, que o nosso tempo já está finalizando. Agradecer cada um pela participação de hoje. Para a gravação.